A filosofia antiga é como um movimento de câmera, então ela vai começar com um plano aberto, olhando para o universo e para a natureza, com a cosmologia, e depois ela vai fazer um zoom direto para as pessoas, para as ações e para a convivência ali na sociedade, que vai se tratar da ética. O grande objetivo é compreender a natureza, a physis, e a virtude, a arete. A pergunta cosmológica geralmente é do que o universo é feito? Qual é a origem de tudo? No início da filosofia, lá na Grécia Antiga, no século 6 a.C., o foco dos primeiros pensadores não era o ser humano, não era a moral e nem a sociedade, mas era a compreensão do universo material. Então, esse primeiro período da história da filosofia, ele é conhecido como o período cosmológico ou pré-socrático. A palavra grega physis é frequentemente traduzida como natureza, mas para os primeiros filósofos o seu significado era bem mais amplo e dinâmico. Para os gregos antigos, a physis não era só a vegetação e os animais, mas toda a realidade material em constante transformação e movimento. Então ela abrangia a totalidade do cosmos, a origem, a estrutura e as leis que regem o universo, e a força geradora, né, que seria o princípio vital que faz as coisas nascerem, crescerem, mudarem e morrerem. Antes do surgimento da filosofia, as explicações sobre o surgimento do mundo e os fenômenos naturais, como chuvas, tempestades e estações do ano, eram baseadas no mito. Então, na ação e na vontade dos deuses. Aí a gente fala de Poseidon, Zeus e essa galera aí. E com o surgimento da filosofia, acaba ocorrendo a passagem para o Logos. Logos, razão. Então, ao invés de atribuir uma tempestade à fúria de um deus, os filósofos buscavam causas naturais e observáveis para explicar os eventos. O grande objetivo era encontrar a arché, o princípio fundamental, único e primordial de onde todas as coisas surgiram e ao qual todas retornam. Os filósofos desse período são chamados de filósofos da natureza, ou pré-socráticos. E cada um ele vai propor um elemento ou um conceito diferente para a arché. Então, nós temos Tales de Mileto, que vai vir com o seu princípio fundamental, com a sua arché, a água. E a ideia principal é de que tudo vem e depende da umidade da água para ter vida. Anaximenes, com o princípio fundamental do ar, onde a ideia principal é que o ar se rarefaz e se condensa para formar matéria. Heráclito, com o princípio fundamental de fogo ou mudança, né? Que a ideia principal é que tudo flui, o universo está em constante transformação. Provavelmente já ouviu aquela frase que diz que não nos banhamos 2 vezes no mesmo rio. Demócrito, com o princípio fundamental dos átomos, onde a ideia principal é que a realidade é composta por partículas indivisíveis e pelo vazio. Disse que esse momento, né, tinha o olhar voltado para fora, porque a curiosidade humana se direcionava
a contemplação do mundo exterior, o céu, o espaço, os elementos físicos, as estações. E esse domínio da physis predominou até a chegada de Sócrates, no século V a.C. Sócrates trouxe a filosofia do céu para a terra, voltando o foco para dentro, para a ética, para a política, virtude e a essência da alma humana. Então, nesse momento, a gente acaba tendo uma virada antropocêntrica. A busca pela arché, que é um termo grego que vai significar princípio, origem, fundamento, foi a grande virada de chave do pensamento humano. Então, se antes a resposta para de onde viemos era que os deuses criaram, a partir da arché, a pergunta passou a ser qual é o elemento natural e a lei racional por trás de tudo que existe. Para entender essa busca, vale a pena a gente olhar para o problema em que esses filósofos estavam tentando resolver e como que cada um respondeu a isso. Então imagine que o mundo ao seu redor tem pedras, tem árvores, tem seres humanos, fogo, nuvens, animais. E tudo parece completamente diferente e em constante mudança. Os primeiros filósofos eles se perguntaram: será que no fundo de toda essa diversidade não existe uma única coisa em comum? Um tijolo fundamental que forma esse universo inteiro? Então, a arché ela deveria preencher 3 requisitos essenciais, que é a origem, a substância e o destino. A origem é aquilo a partir de qual tudo nasceu. A substância é aquilo de que tudo é feito no presente. E o destino é aquilo em que tudo se transforma ao morrer ou se dissolver. Os filósofos da natureza propuseram respostas muito fascinantes, divididas entre elementos físicos, conceitos abstratos e até a própria matemática. Então, quando a gente fala de elementos físicos e concretos, a gente entra ali na escola jônica. A gente vai falar, que nem eu falei ali, do Tales de Mileto, Anaximenes e Heráclito de Éfeso. Eles vão falar da água, do ar e do fogo. Os conceitos abstratos e geométricos, a gente vai falar de Anaximandro, que ele vai falar do apeiron, que é o indeterminado. O que é isso? Anaximandro, ele discordou do Tales e do Anaximenes que eles vinham com essa ideia da água e do ar. Para Anaximandro, se a arché fosse água ou ar, ela seria limitada. A matéria-prima de tudo deveria ser o apeiron, algo infinito, indeterminado e imortal. E Pitágoras, né? Que vem com a ideia dos números. E Pitágoras dá um salto genial, porque ele percebeu que a harmonia musical, as estações e o movimento das estrelas seguiam proporções matemáticas. A arché não é uma coisa física, mas é uma estrutura numérica e geométrica que organiza o cosmos. Quando a gente fala de matéria indivisível, a gente fala da escola atomista. Então, a gente vai falar de Demócrito e Leucipo, que vem com essa ideia atômica, né? Antecipando aí um pouco da ciência moderna em milênios, né? Eles propuseram que se você cortar um objeto ao meio repetidamente, vai chegar a uma partícula tão pequena que ela não vai poder mais ser dividida. E eles chamaram essa partícula de átomo. Átomo sem divisão. A é 100. Então, quando a gente vê o A na frente das palavras, tipo amoral, átomo, é 100. Sem divisão, entendeu? Então, para eles, a arché eram os átomos se chocando no vazio.
por que a busca da Arché foi tão importante? O valor da Arché, ela não está em saber se Tales estava certo sobre a água ou não. O valor está no método. Pela primeira vez, a humanidade tentou explicar a natureza usando a própria natureza, sem recorrer a milagres ou vontades divinas. E esse foi o primeiro passo em direção ao que hoje a gente chama de ciência moderna, que a gente chama de química, física, biologia, onde se estabelece a ideia de que o universo segue leis racionais e compreensíveis pela mente humana. Fechando esse panorama, então, das origens da filosofia, vale muito a pena a gente olhar para os mecanismos práticos que tornaram essa transição possível e até mesmo a virada, né, de chave mental que esses pensadores acabam realizando. Então, até aqui você já entendeu o que mudou, né, da vontade dos deuses para as leis da natureza. Só que agora a gente vai ao como e por que essa virada aconteceu exatamente naquele momento e como que esses filósofos pensavam. E por que isso aconteceu lá na Grécia? Vamos ao contexto histórico. O surgimento do Logos não foi um estalo de mágica da noite para o dia. Ele foi fruto de uma transformação social e geográfica na Grécia por volta do século VI a.C. Então, a gente vai falar aí de navegações e comércio, uso da moeda e da escrita, a polis. A polis é a cidade-estado. Então, os gregos eles começaram a viajar, eles começaram a negociar com outros povos, esses povos sendo ali os egípcios e os babilônios. Eu sempre tendo a falar babilônicos. Internet é uma coisa, né, cara? Então, ao navegar, perceberam que o mar ele funcionava da mesma forma em todo lugar. Não importava qual deus o povo local adorava. E a escrita alfabética e até mesmo o surgimento da moeda exigiram um tipo de pensamento um pouco mais abstrato, mais lógico e matemático dessa vida diária. Então, nesse momento, cessam os escambos. A gente vai falar mais à frente sobre isso. Na praça pública, na ágora, os cidadãos decidiam o futuro da cidade, debatendo e argumentando. A palavra racional, o logos, ele passou a valer mais do que o dogma ou a autoridade indiscutível dos reis e dos sacerdotes. Então, para que a gente entenda essa diferença entre mitos e logos, basta a gente comparar a estrutura em duas narrativas. Então temos o mito, que é uma narrativa genérica, uma narrativa fantástica, onde conta a história do nascimento ancestral, tipo, a deusa X gerou o deus Y com deus, enfim. E o Logos, que vai falar da causa e do efeito, onde vai se buscar processos imediatos. O calor que evapora a água, que gera as nuvens, e aquele processo que a gente já conhece, né? O mito, ele vai ser um pouco mais personalista e caprichoso. Então, o mundo, ele depende do humor dos deuses. O mundo é imprevisível. Quando a gente trata do Logos, a gente entende que o mundo segue leis constantes e universal. Ele é impessoal e regular. Ele é previsível. Mito acaba sendo inquestionável. A verdade é revelada por poetas inspirados pelos deuses, como Homero e Hesíodo. E o Logos, ele é debatível. A verdade é uma construção lógica que pode ser criticada, testada e aprimorada. Então, em resumo, a passagem do mitos ao Logos vai representar a mudança de uma visão baseada na fé, na autoridade e na imaginação divina para uma postura baseada na observação, na lógica, no debate e nas leis naturais.
Quem foram os primeiros físicos? Podemos colocar entre aspas. Aristóteles chamou esses pré-socráticos de fisiologoi, que significa, literalmente, aqueles que falavam, racionalizavam sobre a natureza. Eles não eram, entre aspas, físicos no sentido moderno, aqueles físicos de laboratório e jaleco, mas eles eram teóricos da natureza. Então, olhar para o mundo ao redor, identificar os padrões, o sol que nasce no mesmo lugar, as estações que se repetem, a matéria que muda o estado, essa empiria, essa observação, e a abstração, o pensamento lógico, onde você usa a mente para deduzir o que a visão não alcança. Por exemplo, Parmenides, ele deduziu, logicamente, que o nada não pode existir. Aí vem aquela, né? A partir do momento em que você pensa no nada, você já coloca algo lá. Demócrito, deduzindo que a matéria deve ter um limite indivisível. Então, essa é a abstração. E a grande vitória do Logos foi de substituir a ideia de um mundo caótico por um mundo que é um cosmos. Para os gregos, a palavra cosmos significa ordem, harmonia e beleza. E é daí que vem a palavra cosmético. Então, dizer que o universo é um cosmos significa aceitar que por baixo da bagunça aparente do dia a dia existe uma geometria invisível, uma harmonia racional que a mente humana é capaz de decifrar. E foi essa confiança na capacidade da razão humana que deu origem a toda a ciência ocidental. Deixa eu ver quanto tempo faz que estou aqui falando. 17 minutos. Chegamos ao momento da maior reviravolta do pensamento ocidental, porque se antes os filósofos olhavam para as estrelas, né, nesse período cosmológico, eles vão passar a olhar agora para dentro de si mesmos, para a praça pública. E é aí que vai nascer esse período antropológico da filosofia, ali no século V, onde o tema central deixa de ser a física do universo e passa a ser a conduta humana. E o que foi essa virada antropológica? A frase clássica do Romano Cícero resume muito bem esse movimento. Ele diz: Sócrates foi o primeiro a fazer a filosofia descer do céu, estabelecendo-a nas cidades, introduzindo-a nas casas, obrigando a indagar sobre a vida, os costumes, o bem e o mal. Então essas transições ocorreu principalmente em Atenas, por conta de duas grandes transformações nesse momento. Então a gente observa a democracia ateniense e o fim da busca pela arché. Então, pela primeira vez, o destino da cidade dependia do poder da persuasão e do debate público na ágora, na praça principal. Saber falar, pensar criticamente e argumentar virou uma questão de sobrevivência política. Após mais de um século de teoria sobre o universo, falando de água, do ar, do fogo, dos átomos, os pensadores perceberam que não havia um consenso sobre a física, mas havia um problema urgente e prático para resolver. Como que a gente vai organizar a vida humana em sociedade? Então, a gente começa aí com a pergunta ética: como devemos viver? No mundo grego, a ética não era um conjunto de proibições chatas ou de obrigações morais pesadas. A ética era uma busca pelo bem-estar, pela felicidade e pela realização plena. A eudaimonia, enfim. A grande questão não era só o que é bem, mas era o que faz a vida valer a pena ser vivida. Como posso agir corretamente quando ninguém está olhando? É melhor sofrer uma injustiça ou cometer uma injustiça?
Então, existem aí dois grandes protagonistas nessa era, que são os sofistas e Sócrates. Os sofistas são os mestres do discurso. Eles eram professores itinerantes que cobravam para ensinar a arte da oratória e da retórica para os jovens da elite ateniense. O foco era vencer debates políticos. A visão ética deles vinha do relativismo, porque para os sofistas, como Protágoras e Gias, não existia uma justiça ou uma verdade única e universal. Protágoras dizia que o homem é a medida de todas as coisas. Para eles, o que é justo varia de acordo com a cultura, a época ou quem argumenta melhor. Até na biblioteca que eu criei, tem bastante, na verdade, bastante obras, principalmente de Protágoras e Gias. Caso você queira ter acesso às obras, o link tá abaixo, tá? E até mesmo nessa aula. Caso você queira por escrito essa aula, eu vou deixar aqui embaixo, só clicar no link, tá? Sócrates andava descalço pelas ruas de Atenas, questionando os cidadãos sobre suas certezas mais profundas. Então, o foco dele era a busca pela verdade e pelo aperfeiçoamento da alma. A visão ética de Sócrates vinha do objetivismo moral. Ao contrário dos sofistas, Sócrates acreditava que a justiça, o bem e a virtude são reais e universais. Para ele, o mal é o fruto da ignorância. Quem faz o mal faz porque sabe o que é bem. Aí também, nesse período, vem a maiêutica, que é um método que, através das perguntas e das respostas, Sócrates ajudava as pessoas a parirem ideias e a perceberem que não sabiam tanto quanto achavam. Aí vem a famosa frase, só sei que nada sei. Entendendo, então, a ética grega, a palavra arete, que é frequentemente traduzida como virtude, só que o sentido original dela é a excelência e o cumprimento pleno de uma função. A arete de uma faca é cortar bem. A arete de um cavalo é correr rápido. A arete de um ser humano é desenvolver com excelência a sua característica mais própria. A razão e a capacidade de viver em comunidade de forma justa. Então, ser uma pessoa excelente e justa para Sócrates significava ter uma alma saudável, governada pela razão, pela coragem e pelo autocontrole, e não pelos impulsos cegos ou pela ganância. O conceito de arete acaba sendo a espinha dorsal de toda essa ética grega. Embora ela seja traduzida quase sempre, na verdade, como virtude, no mundo grego ela não tinha um sentido exclusivamente moral ou religioso, como a palavra virtude costuma ter hoje. Então, arete significava excelência, eficiência ou cumprimento pleno do propósito de algo. Para os gregos, todo o universo, seja um objeto, um animal ou um ser humano, possui um propósito, uma função própria chamada ergon. A arete é a qualidade que permite esse objeto de cumprir a sua função de forma impecável. Então nós temos o objeto que é a faca. A função, o ergon da faca é cortar. A arete, a excelência dessa faca, é um corte afiado. É um corte preciso, é um corte sem esforço. Uma faca cega, ela não tem arete. Outro exemplo. Um cavalo. A função, o ergon do cavalo, é correr rápido e carregar peso.
A arete do cavalo, a excelência dele, é a força, a velocidade e a docilidade. E qual que é a arete do ser humano? A partir dessa lógica, os filósofos gregos se perguntaram qual é a ergon, qual é a função única do ser humano. O que nos diferencia dos animais, das pedras e das plantas? A resposta é unânime. O logos, a razão. É essa capacidade de viver em sociedade de forma justa. Só que a arete humana é a capacidade de guiar a vida inteira através do pensamento racional, dominando os impulsos racionais, como raiva, ganância e preguiça. Então, uma pessoa excelente é aquela que realiza plenamente o seu potencial humano. Para atingir essa versão excelente de si mesmo, o ser humano ele precisa cultivar 4 qualidades fundamentais, que mais tarde aí foram absorvidas pela filosofia cristã, pela ética ocidental. Então, a primeira é a sabedoria, a prudência, a fonesis. Saber usar a razão para tomar as melhores decisões práticas na sua vida diária. Então, é a capacidade de distinguir o bem do mal. A segunda é a coragem, é a altivez. Andreia, no grego. A capacidade de agir corretamente e defender a verdade, mesmo diante do medo, do perigo e da pressão social. A terceira é a temperança, é o autocontrole. Soforesine, creio que é assim que fala. São muitos PH, Y, não sei o que. Então, o que é você ter temperança, ter autocontrole? É você ter o domínio dos próprios desejos, das paixões e dos excessos. É a busca pelo equilíbrio. A justiça, dikaiosine, é a harmonia final. É dar a cada um o que é devido e agir de forma que o bem comum seja preservado na cidade e na polis. Dê a Pedro o que é de Pedro. Mais tarde, Aristóteles dá um acabamento muito interessante nessa ideia, explicando como que a arete é alcançada na prática. Ninguém nasce virtuoso. Então a virtude é um hábito. Tornamo-nos, tá certo, justos, praticando atos de justiça, assim como um tocador de lira aprende a tocar tocando. A excelência não é um ato isolado, é um estilo de vida. A virtude, ela sempre está no meio de 2 extremos nocivos, um por falta, um por excesso. Então, ele vem com essa ideia da doutrina do meio termo, a justa medida. Então, se a coragem é um meio termo entre uma falta, que é a covardia, e o excesso, que é a imprudência, a tolerância ao perigo cego, nós temos um caminho do meio. Se a generosidade é um meio termo do avarismo, do egoísmo, que é uma falta, a prodigilidade, o esbanjamento, o excesso. E por que buscar a arete? Os gregos não buscavam a virtude por medo de ir para o inferno ou para ganhar prêmios. A recompensa da arete é a própria eudaimonia, que é um termo frequentemente traduzido como felicidade, mas que significa florescimento humano. Então, viver com arete é a única forma de alcançar uma vida plena, realizada e com sentido. Para os gregos antigos, ética e política
eram duas faces da mesma moeda. A ideia de uma vida privada completamente isolada da sociedade, em que alguém tenta ser uma boa pessoa puramente para si mesmo, simplesmente não fazia sentido. Para entender por que a ética antiga era indissociável da vida na cidade-estado, vale muito a pena a gente olhar para esse conceito da polis, para essa definição de Aristóteles sobre o ser humano. Então, o ser humano é um animal político. Foi Aristóteles quem sintetizou essa relação ao dizer que o homem é, por natureza, um animal político. E o que ele quer dizer com isso? Diferente dos animais que vivem em rebanhos ou alcateias guiados apenas por um instinto de sobrevivência, o ser humano possui o logos, o ser humano possui razão. E também possui a linguagem para discutir o que é justo, o que é injusto, o que é bom e o que é prejudicial. O ser humano não é autossuficiente. Isolado de uma comunidade, ele não consegue desenvolver as suas capacidades mais elevadas, como a linguagem, a justiça e a filosofia. Quem vive fora da polis por opção, dizia Aristóteles, ou é um bicho selvagem ou é um deus. Essa foi a aula, essa foi a primeira aula. Quinta que vem a gente vai dissertar um pouquinho mais sobre a ética individual. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa ética individual e a política. A gente vai falar um pouco mais sobre o bom homem, o bom cidadão. A gente vai falar um pouquinho de Platão, trazendo aí a cidade ideal, né, a república. A gente vai entender também o que é e o que não é a eudaimonia, essa felicidade. E, enfim, a gente vai dar alguns pontos para que a gente consiga seguir as próximas etapas da filosofia antiga. Siga nas redes, Círculo Bascari. Caso você queira ter acesso a mais de 100 livros, o link está aqui embaixo. Um valor bem simbólico, tá? Para que você tenha acesso a esses estudos que eu tenho trazido aqui. E a aula por escrita de hoje também. Certinho? O Clube do Livro está disponível. Estamos trabalhando com 4 obras nessa temporada. Também, se caso lhe venha querer ler e debater em grupo, o link também está aí. Certo? Até quinta-feira que vem. Beijos.